Olá, começa agora, aqui pela Unicruz TV, o programa especial das eleições 2016. A Unicruz TV, este ano, resolveu fazer um programa um pouco diferente de anos anteriores. E ao invés de debate, com réplicas e tréplicas, achou-se mais interessante se dar espaço para que os candidatos coloquem as suas propostas de governo. Sendo assim, este programa será composto de 4 blocos, onde os candidatos terão tempo para falar sobre os seguintes temas: educação, saúde, segurança, mobilidade, cultura e turismo. Antes de darmos espaço para os candidatos, quero fazer uma referência, porque esse programa tem uma plateia, que é composta da diretora, da reitora, digo melhor, e pró-reitores da Universidade de Cruz Alta, presidente da Fundação e diretores executivos da Fundação Universidade de Cruz Alta, docentes e integrantes do corpo técnico funcional da universidade e também assessores dos candidatos. Vamos conhecer então os integrantes deste programa especial Unicruz TV Eleições 2016. Candidato Gustavo Bilibil, idade 38 anos, partido PMDB, coligação Saber Mudar para Cruz Alta Avançar, partidos integrantes PMDB, PSDB, PMB. Candidato a prefeito pela primeira vez, foi vereador de 2012 a 2016. Candidato Luiz Noé, idade 40 anos, partido PSB, candidato a prefeito pela primeira vez, vereador de Cruz Alta de 2000 a 2004 e 2008 a 2011. Foi deputado federal de 2010 a 2012. Candidato Juliano da Silva, idade 41 anos, partido PDT, coligação para a Mudança Avançar, partidos integrantes SD, PTB, PPS, PP, PTC, PRP, PR, PDT, PSC, PSD, DEM, PRB. Concorre à reeleição, prefeito de 2012 a 2016. Candidato Wilson Roberto dos Santos, idade 52 anos, partido PT, coligação Muda Cruz Alta, partidos integrantes PT, PCdoB, PV, PHS e PROS. Foi prefeito de Cruz Alta de 2005 a 2008 e 2009 a 2012. Neste primeiro bloco, vamos então fazer o sorteio dos temas para que os candidatos falem das suas propostas de governo. E na sequência também vamos sortear a ordem de fala de cada um. Vamos então ao sorteio. A Luciane Dalsoto, jornalista da Unicruz TV, nos auxilia aqui para sortear então o primeiro tema. Tema escolhido, mobilidade. Próximo tema. Segurança. Os 2 temas iniciais, então, deste primeiro bloco do nosso programa. Agora, na sequência, faremos, então, o sorteio da ordem de fala de candidato. Primeiro candidato, Luiz Noé. Segundo candidato, a falar dos temas segurança e mobilidade, Gustavo Bilibil. Terceiro candidato, a seguir esta temática, candidato Wilson Roberto. E, por fim, candidato de número 4, candidato Juliano da Silva. Só para o nosso telespectador entender, o candidato terá
2 minutos para fazer a sua exposição do seu tema. Vamos então à participação do primeiro candidato com o tema mobilidade. Candidato Luiz Noé, por favor. A mobilidade urbana é fundamental para que a cidade interaja entre si. É necessário ter uma sinergia, desde o sistema de locomoção das pessoas, ou seja, a vida do bairro, do centro, aquele ser humano como se movimenta nessa cidade, e por outro lado também a mobilidade está ligada ao desenvolvimento. Como que a gente trabalha os meios de produção, as empresas que estão aqui instaladas, a sua produção. Mobilidade urbana é um tema muito amplo, por isso eu vou definir ela em 3 setores ou 3 ações que eu penso ser fundamental para que nós tenhamos uma melhor Cruz Alta, mais estruturado. Tem assuntos que a gente, por exemplo, desconhece. A infraestrutura da cidade, a necessidade de nós ampliarmos a capacidade de energia de Cruz Alta, sim, energia que nós não percebemos, que não vemos, mas hoje o nosso desenvolvimento precisa mais energia para a gente poder atrair um número maior de empresas aqui para a cidade. Isto é fundamental, é um item que nós queremos trabalhar. Outra estrutura forte é o nosso sistema de saneamento, a estrutura que está ali embaixo na rua e a gente não percebe. Esses prédios que a gente está vendo na cidade, se nós colocássemos todos eles a funcionar ao mesmo tempo, a nossa rede não suportaria tanta demanda. Isto são coisas invisíveis para uma cidade crescer. Além disso, a questão do calçamento, importante, a questão de poliédricos, modernizar para a gente ter uma rua melhor, com mais qualidade e principalmente com facilidade de manutenção. Aos poucos, os novos calçamentos são feitos de poliédrico, a estrutura asfáltica é cara, do jeito que é feita hoje, em cima de pedra, não tem funcionabilidade, não tem durabilidade, o que onera o município. Com esses 3 segmentos, mais a questão da acessibilidade, nós teremos uma Cruz Alta melhor para se viver. Obrigado, candidato Luiz Noé. Seguimos no tema mobilidade. Candidato número 2, Gustavo Bilibio, por favor. Falando em mobilidade urbana, nós não temos como fugir do tema da acessibilidade. O nosso município não tem a acessibilidade que a demanda necessita. Nós temos que planejar também a viabilidade da evacuação do nosso trânsito nas principais ruas da cidade, planejar e transformar algumas avenidas em pontos, alterar os pontos principais, os sentidos, fazer um estudo juntamente com o Conselho Político e Conselho Empresarial que nós vamos fazer, para que esse estudo seja feito da maneira viável, para que esse trânsito não seja tão pesado como vem sendo, principalmente nos principais pontos da nossa cidade. E falar em mobilidade também, a gente tem que pensar na questão do transporte coletivo. Nós tivemos há poucos dias atrás problemas graves na questão do transporte coletivo e que afetaram diretamente a vida da nossa comunidade. Temos também a situação dessas paradas de ônibus que, por alguns períodos, tem que abrigar os nossos cidadãos e que não têm as condições adequadas. Nós temos que sim pensar na chuva, no frio, mudar essa estrutura, viabilizar e construir junto com a comunidade, não simplesmente porque é bonito, porque ficou uma parada bonita, mas ela tem que vir ao encontro do que a comunidade anseia e necessita. E esse ponto principal que a gente analisa no nosso plano de governo é a acessibilidade dos prédios públicos, a acessibilidade das ruas do nosso município, criação de ciclovias para que a nossa comunidade possa vir do centro, dos bairros para o centro, além de ter lazer, um meio de locomoção também. Obrigado, candidato. Seguimos no tema mobilidade. Candidato Wilson Roberto. Nós queremos inicialmente cumprimentar os candidatos e a Unicruz por essa oportunidade que a gente está tendo aqui de trazer as nossas propostas para que a comunidade conheça, enfim, o que a gente pensa para a cidade. O tema da mobilidade, ele envolve a necessidade de diálogo com a comunidade. Eu governei por 8 anos e sempre com muita participação da comunidade nas decisões do nosso governo.
Não há como tu pensar a mobilidade urbana sem compreender como é que o cidadão pensa a sua cidade. Então, nós queremos instituir no processo de participação popular, no orçamento participativo, o diálogo de temas. E o tema da mobilidade urbana, o tema da acessibilidade, eles estão inseridos como um dos temas prioritários que nós queremos discutir com cada região da cidade. Nós temos a questão do trem na nossa cidade, que prejudica bastante a questão do trânsito. Então, nós temos que enfrentar esse tema. Temos situações bastante críticas que necessariamente precisam de intervenção do município. Embora algumas delas sejam intervenções caras, nós sabemos que, com criatividade, a gente conseguirá resolver. A questão dos ônibus é outro tema fundamental, né? Nós sabemos que dias atrás tivemos problemas por conta de falta de planejamento, de diálogo com a comunidade, as pessoas foram pegas de surpresas. Isso é um tema fundamental, nós teremos que rever e discutir aquilo que está sendo planejado para começar a funcionar logo depois das eleições. Essa temática de mudar toda a estrutura dos ônibus na cidade precisa ser discutida novamente, e eu quero rever esse tema, tanto com a empresa como com a comunidade. E nós achamos que outro tema fundamental é a questão da sinalização, né? Quase nada foi investido nesse último período em sinalização. Nosso governo fez muito em sinalização de todos os acessos à cidade, tanto para quem chega... Última rodada sobre ainda o tema mobilidade. Candidato Juliano da Silva, por favor. Bom, agradecer à Unicruz pela oportunidade em abrir o espaço para nós, para debatermos ideias e não questão pessoal. Mas, nosso governo, nós ligamos os bairros mais distantes da nossa cidade, através de acesso asfálticos, encaminhamos todos os nossos projetos com asfalto, nós tratamos, sim, da acessibilidade, do tratamento que as pessoas têm que ter corretamente. Fizemos uma ligação de uma importante área histórica do município, a ligação da Lisabel na rua Cepete Araju com a ponte. Então, são ações que a gente vem agregando e facilitando a vida do cruzaltense. O transporte público, tivemos a coragem de contratar, fazer a licitação e contratar a empresa, e renovamos a frota, os ônibus com acessibilidade, um ponto tratado especialmente pela nossa administração. E a questão da mobilidade, vamos fazer muito mais. Vamos continuar com os acessos asfálticos. As estradas do interior que ligam e que escoam a nossa produção hoje, foram tratadas no nosso governo 250 quilômetros de estrada do interior. E os agricultores precisam, e é apenas isso que eles pedem. São questões como essas que nos levam a crer na continuidade do trabalho, desenvolvido e que está facilitando a vida das pessoas, tanto no trânsito urbano, dentro da nossa cidade, como no próprio interior. Nós estávamos e planejamos muito e discutimos com a UANCA, com a Associação de Moradores, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Está concluído, pronto. Então, acho que se avançou-se muito quando se fala em mobilidade, a gente avançou muito em prol da nossa comunidade, pensando no bem da nossa comunidade. E as estradas estão aí, as obras estão para provar que não ficamos apenas no discurso, ficamos nas ações. Ok. Nós teremos agora, na sequência, a apresentação das propostas dos candidatos sobre o tema segurança. Faremos agora, então, o sorteio. A Luciane nos ajuda de novo para fazer o sorteio da ordem da fala dos candidatos. Candidato Luiz Noé. Segundo candidato, Gustavo Bilibil. Candidato Juliano da Silva. E candidato Wilson Roberto. Tema agora, então, é segurança. Com a palavra, candidato Luiz Noé. Segurança pública hoje é um tema complexo, que não basta mais a administração dizer que é responsabilidade do governo do Estado ou do governo federal.
É preciso ter ações concretas que podem ser feitas pelo município. Por isso, nós trabalhamos o nosso plano de governo com algumas áreas de ação. E, além disso, o mapa da segurança do Estado indica que a violência ela veio para o interior, não está mais restrita à região de Porto Alegre ou aos grandes centros. Hoje, a gente tem duas preocupações. Será que eu volto para casa ou vou ser assaltado ou roubado? Será que o meu filho vai se envolver com drogas? Por isso, nós propomos 3 ações básicas. A primeira delas é a questão de modernidade, ter imagens compartilhadas. Essas câmaras que você tem na rua, que é serviço público, ter maior número delas. Segundo, compartilhar as imagens da iniciativa privada, juntamente sobre responsabilidade da Polícia Civil e da Brigada Militar. Outro ponto são as rondas compartilhadas por estas empresas. Tem que ter capacidade de dialogar para nós termos unidade para tratar desse problema. O outro item interessante, que é o segundo item, é o mapa da violência. Eu tenho que ter um mapa da violência da minha cidade. Quais são as ações que os criminosos fazem? Quais são as ações nos bairros, nas regiões? Aonde está concentrado o maior índice dessas ações? E para isso, eu tenho que enfrentar esse problema. Um deles, por exemplo, é termos ações concretas na área de esporte, cultura e lazer nestas áreas. É preciso integrar, é preciso, este exemplo que foi feito na praça de valorização, de infraestrutura, ele também tem que ir para os nossos bairros. Portanto, a educação à cultura, junto com o mapa da violência, junto com o compartilhamento de imagens e uma ação concreta de segurança, é um tempero, é uma pitadinha a mais que nós estamos fazendo para que o nosso jovem não... Seguimos. Candidato Bilibil, por favor. Bom, falar sobre segurança pública é sinal que pouco ou quase nada vem sendo feito ao longo dos anos. Porque muda prefeito, entra partido, entra prefeito, sai prefeito, e as demandas permanecem as mesmas. E a segurança pública, sem sombra de dúvidas, é uma das que mais são cotadas em todos os questionamentos que a gente encontra na nossa comunidade. E a cada dia que passa, esse embate fica mais violento, a gente vê a falta de segurança. Até poucos dias atrás, nós tínhamos apenas uma câmera de vídeo monitoramento funcionando em nossa cidade. De 25, nós tínhamos apenas uma funcionando. Então, no nosso governo, a partir do dia 1º de janeiro, nós vamos implementar ainda mais, aumentar o número de câmeras de vídeo monitoramento no nosso município. Nós vamos efetivar a Guarda Municipal, que até então não saiu do papel, para que a nossa comunidade tenha, assim, um pouco mais de segurança, que ela possa se sentir segura no dia a dia. Nós queremos fazer um convênio com a Brigada Militar, onde a gente possa destinar agentes administrativos para a Brigada Militar e que a Brigada possa entregar às ruas o efetivo que está lá trabalhando na parte administrativa. Porque a gente sabe que as dificuldades do governo do Estado, as dificuldades do efetivo da Brigada Militar. Então, nós cedendo pessoas do nosso administrativo, da Prefeitura, para fazer essa função, sobrará brigadianos para ir às ruas e aumentar ainda mais essa segurança, que é o principal, o que mais assola a nossa comunidade, é o medo realmente de sair às ruas, trabalhar e não ter a garantia de voltar para suas casas com segurança. Ok, candidato. Próximo a falar sobre o tema é o candidato Juliano da Silva. Bom, segurança, questão de Estado e querendo ou não querendo, constitucionalmente, mas que os municípios estão assumindo e gradativamente assumindo a responsabilidade. E Cruz Alta não é diferente. Nós, durante a nossa gestão, custeamos o policiamento comunitário de Cruz Alta através dos cofres públicos. Sabemos o descaso que é a segurança do Estado e não por culpa de brigadianos e policiais civis. Não, por culpa do governo Sartori, que tem outras prioridades e não a segurança. Iluminamos vias, facilitamos a vida do nosso contribuinte através de garantias de melhor segurança nas praças públicas que antes eram entregues à bandidagem, a marginais.
hoje é famílias que ocupam esse espaço. E não é só a Praça do Centro, não. Nós temos as praças dos bairros que foram revitalizadas, que foram entregues para as famílias. E isso, sim, é ações que inibem a falta de segurança que não é oferecida pelo governo Sartori. Infelizmente, o governo é esse que tem outras prioridades e não a segurança pública. O Rio Grande hoje, como todos sabem, está abandonado, entregue à bandidagem. Os investimentos que fizemos no esporte e trouxemos para Cruz Alta como um polo de referência no esporte, e não só em futebol, em skate, em ciclismo, em basquete, em tênis. Isso tira os jovens da rua, traz os jovens para dentro de instituições conceituadas e tira o jovem da malandragem, da bandidagem. São ações assim de prevenção que nós queremos seguir e vamos continuar seguindo a partir de 1º de janeiro, vamos dar continuidade. A Guarda Armada é uma realidade. Hoje, com a Secretaria de Segurança Nacional autorizando e abrindo a oportunidade de Cruz Alta criar sua Guarda Armada e colocar na rua. Não para competir com a Brigada, para dar suporte à Brigada e à Polícia Civil, que está sendo deixada pelo Governo do Estado. Última fala sobre o tema segurança, candidato Wilson Roberto. Quando vivi a experiência de ser governo, nós viabilizamos quase R$1 milhão através do Ministério da Justiça para colocar no município as câmeras de vídeo monitoramento que foram distribuídas 24 por toda a cidade. Quando saí do governo, numa parceria com os municípios da região, via consórcio dos municípios do Alto Jacuí, nós conseguimos mais câmeras de vídeo monitoramento para os 22 municípios da região e Cruz Alta acabou desistindo das 4 câmeras que teria direito. Então, para as pessoas poderem avaliar qual é que é o sentido do debate que a gente está fazendo hoje aqui, daquilo que se propõe se faz e daquilo que não se executa. Nós precisamos ter uma política muito clara das diversas secretarias do município, por exemplo, desenvolvimento social, saúde, educação, esporte, cultura. Tem que interagir entre si para que a gente possa identificar as regiões com maior vulnerabilidade e onde a gente pode investir e precisa investir mais para que nossa juventude e a população possa ter condições de lazer, de esporte. E também fazer ações de oficinas na área da cultura, como teatro, música, para que a gente possa fazer com que essa juventude se ocupe no espaço diverso da sua aula. Então, nós temos que pensar ações integradas entre o município e o Estado. E aí sim, discutir com as estruturas da Brigada Militar, da Polícia Civil, como nós fizemos, para escolher, por exemplo, o nosso governo, para escolher onde investir a Polícia Comunitária. Nós buscamos a Polícia Comunitária para Cruz Alta, tem hoje 2 núcleos, e nós achamos que tem que ampliar essa política. Ela tem que ser incentivada, para que a gente possa ter sempre ações integradas e saber onde precisa o município investir em infraestrutura. Por exemplo, saber onde é melhor investir no CRAS, em estruturas de lazer e de esporte, onde a gente pode oferecer estruturas públicas para realmente interagir com a comunidade e disputar com o tráfico, com o crime organizado, para não deixar que a nossa juventude fique... Ok. Com esta rodada de apresentações temáticas por parte dos candidatos à Prefeitura de Cruz Alta, a gente encerra este primeiro bloco, aqui nesse programa especial Unicruz TV Eleições 2016. Temos agora um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa Eleições 2016, um programa especial da Unicruz TV. Neste bloco, segue a mesma sistemática do anterior. Vamos sortear mais 2 temas e também a ordem de participação dos candidatos. Vamos então ao sorteio dos 2 temas deste bloco. Primeiro tema escolhido, saúde. Por consequência, o tema seguinte, cultura e turismo. Sorteio agora, na ordem então da fala dos candidatos. Primeiro candidato, Gustavo Benguil. Na sequência, candidato Luiz Noé.
Próximo candidato, Wilson Roberto. E encerra a fala, então, deste bloco, candidato Juliano da Silva. Tema saúde. Primeiro candidato, então, Gustavo Bilibil, por favor. Falar sobre o tema da saúde é algo bastante importante e que as demandas vêm, ao longo dos anos, se repetindo. Nós temos, entra governo, sai governo, assume prefeito, sai prefeito, entra outro prefeito e as demandas permanecem as mesmas. A nossa comunidade vem sofrendo esse descaso, tanto com saúde, com segurança pública, com geração de empregos. Nós queremos fazer um pouco diferente, nós queremos tornar a saúde cruzaltense mais humanizada, levar uma saúde inclusiva, acolhedora, que vá ao encontro realmente da necessidade do povo cruzaltense. Nós temos andado muito pela nossa cidade e nós estamos vendo o reflexo que a saúde tem. Infelizmente, a saúde do nosso município não é boa. É muito fácil para o gestor atual transferir a responsabilidade para o governo do estado. Eu acompanhei brigas, e brigas muito feias, a respeito da saúde. E não adianta vir aqui dizer que briga pelo nosso município. Nós não precisamos brigar por nada. Nós precisamos de um prefeito que possa, através do governo do estado, construir parcerias, através do governo federal, construir parcerias e principalmente dar as mãos, estender a mão ao Hospital São Vicente, o hospital único que atende o SUS no nosso município. Então cabe ao gestor, e nós nos propomos a isso, a ser parceiro do Hospital São Vicente, a estender a mão ao Hospital São Vicente, a fortalecer as parcerias com os convênios, tanto a nível estadual como a nível federal. Nós queremos descentralizar a farmácia pública. No nosso governo não vai faltar remédio, porque saúde será a nossa prioridade do governo. Podem contar com isso, a saúde será prioridade e não é só papel, será ações. Candidato Luiz Noé, para a sua abordagem. Saúde é um tema que não tem a riqueza, quando você falta, é prioridade, mas saúde tem custo, né? Não tem preço, mas tem custo. Nós queremos implementar 2 programas novos e uma parceria. O primeiro programa novo chama-se Saúde na Escola, onde uma equipe multidisciplinar da área da saúde faz o diagnóstico, avalia aquelas nossas crianças nos primeiros passos. Será que essa criança tem problema de audição, tem problema de visão? Esses problemas na saúde dela faz com que ela tenha um sistema educacional de relacionamento com as outras crianças que vão criando empecilhos. Desta maneira, a gente faz um diagnóstico. E quando esta criança entra no sistema de saúde, quando você está no trabalho, está em casa e recebe a ligação que teu filho está doente, está com febre, você larga tudo para correr atrás. Quando você chegar com essa criança no sistema de saúde, você já vai ter um relatório do que é, qual é o comportamento e qual é o seu diagnóstico. Outro programa chama-se Saúde na Empresa, onde toda aquela empresa cadastrada no município, nós teremos uma equipe da saúde do trabalhador, onde vai lá na empresa fazer aquele diagnóstico, verificar a pressão, fazer os exames básicos, porque você só para de trabalhar quando adoece, não tem tempo para se cuidar. Isso é prevenção para o trabalhador, é menos dias que tu falta no teu trabalho. Então são 2 ações novas, um programa chamado Saúde na Empresa, o outro Saúde na Escola. Isto já existe em outros municípios. E outra situação é uma parceria para que a nossa UPA funcione de verdade. UPA tem internação, UPA tem laboratórios, e para que essa parceria seja feita, não temos como fugir de um convênio com o Hospital São Vicente. Assim é feito em Santa Rosa. Dessa maneira, nós temos uma UPA que funciona e também estamos trabalhando juntamente com o hospital, colaborando com o seu orçamento, diminuindo serviços. Por exemplo, laboratório de análise, o hospital também tem. Ok. Candidato Wilson Roberto, por favor.
Saúde pública é sempre um tema complexo e ele aparece em todas as campanhas como um dos temas em que as pessoas mais se preocupam. Hoje eu ando pela cidade e o que eu mais vejo é a reclamação de falta de medicamento, falta de exames. Quando eu fui prefeito, eu tenho que falar isso aqui, nós buscamos recursos para viabilizar 10 ESFs na cidade. Se tu calcular que cada ESF atende a 3.500 a 4.000 pessoas, nós chegamos a mais da metade da população de Cruz Alta, que não tinha antes uma rede básica próxima da sua casa, viabilizada para tornar a saúde das pessoas melhor. Isso é mais dentista, isso é mais enfermeiro, isso é mais técnico em enfermagem, isso é mais agente de saúde distribuído pela cidade. Então isso é uma ação concreta, né? Agora nós queremos melhorar isso, nós queremos retomar a compra de medicamentos através do consórcio dos municípios do Alto Jacuí. Nós queremos, com isso, baixar preço e aumentar o volume na compra de medicamentos. E lógico que fazer da mesma forma com os exames, com os fornecedores de exames, que a prefeitura pode ampliar a compra desses serviços. Então nós temos que cuidar das pessoas, temos que ter esse carinho especial e trabalhar de uma forma efetiva para que a saúde se torne não só uma prioridade no discurso, mas uma prioridade na prática. O São Vicente é um hospital importantíssimo para a gente. Nós tínhamos um convênio de sobreaviso com o hospital para que os médicos e especialistas pudessem atender a população. Isso hoje, a própria direção do hospital nos colocou, que é uma necessidade fundamental. Nós não temos hoje disponibilidade desses profissionais para atender a população que chega numa situação gravíssima, às vezes, para ser atendida lá no hospital. Então nós queremos retomar esses convênios, retomar o convênio mais forte, mais efetivo das cirurgias eletivas e fazer outras parcerias com o hospital. As pessoas sabem, nós fizemos esta relação com o hospital, que era mais de R$1 milhão por ano, e hoje esse recurso não tem mais para o hospital. Ok. Na sequência, ainda sobre o mesmo tema, candidato Juliano da Silva. Bom, a saúde é a minha área, é a minha casa, é a minha origem, e falar sobre saúde me sinto muito confortável. Até porque quando nós pegamos a prefeitura, recebemos a prefeitura em 2013, nós recebemos ela com 12 estratégias de saúde da família e apenas 7 médicos. E com um leilão de profissionais na área da saúde, onde tinha médico, não tinha dentista, não tinha técnico de enfermagem, não tinha técnico, não tinha enfermeiro, e assim era uma má gestão completa do governo anterior, do governo do PT. Esse era o quadro da saúde. Construímos na nossa gestão 5 novas unidades, 5. Estamos construindo a 6ª no bairro da Penha, são 6 novas estratégias. Hoje temos mais de 45 médicos trabalhando na rede pública municipal. Temos especialistas. A nossa farmácia, que tanto se falava, com nova estrutura, talvez tenhamos algumas dificuldades, mas todas elas amplamente superadas, amplamente. A discussão de preço de medicação comprada, conseguimos abaixar muito o preço que era pago na gestão anterior. Preços superfaturados, medicação que não chegava vencida, conseguimos atender essa demanda. E queremos mais, queremos crescer cada vez mais. Sabemos que o governo federal não tem como prioridade a saúde. Sabemos que o governo do PT, que saiu há pouco tempo, não tinha como prioridade. E o governo do PMDB, que está assumindo, também não tem a saúde como sua prioridade. Assim como o governador Sartori não tem a saúde como sua prioridade. Tivemos várias dificuldades frente à situação enfrentada pelo Estado, que diz que recebeu um Estado quebrado, mas estamos avançando. Temos a UPA com dificuldades, mas somos um dos poucos municípios que tiveram a coragem de abrir a UPA. E quando a gente fala em UPA, nos lembra a questão do pronto-socorro do Hospital São Vicente, da urgência e emergência. Que eu me lembro muito bem, tivemos a oportunidade, estamos tendo a oportunidade de auxiliar o Hospital São Vicente com novos procedimentos, não aqueles que dão prejuízo, mas procedimentos que vão engrandecer o hospital e atender a demanda. Muito bem. Antes de fazermos o sorteio para a ordem da fala do próximo tema, que será o assunto cultura, foi concedido um espaço de direito de resposta de 30 segundos ao candidato Wilson Roberto, em razão da citação do candidato Juliano da Silva, referente a medicamentos superfaturados. Candidato Wilson. No nosso 18 anos de governo,
nós nunca tivemos nenhuma denúncia do Tribunal de Contas sobre superfaturamento de qualquer compra de serviços, nem muito menos de medicamentos. Afirmo aqui que nós fizemos sempre as compras, procuramos fazer as compras em conjunto com os municípios do Alto Jacuí, através de um consórcio, um esforço muito grande para que a gente pudesse reduzir os custos desses medicamentos, porque a gente comprava em grande escala. Então esse foi um esforço que a gente fez no período que fomos governo. Vamos agora, então, ao sorteio da ordem da fala dos candidatos em relação ao tema cultura. Cultura e turismo. Primeiro candidato, portanto, Luiz Noé. Wilson Roberto. Na sequência. Gustavo Bilibil. E o último, Juliano da Silva. Tema cultura e turismo. Começamos então, o candidato Luiz Noé, por favor. Cruz Alta tem uma estrutura cultural, a comunidade, as pessoas sempre produziram aqui, desde a literatura ao teatro, vários tipos de manifestações. Tanto é que a gente tem essa estrutura. Por isso estou propondo uma questão bem específica, a criação da Escola Municipal de Cultura, de Dança e de Teatro, para que isto seja fomentado lá no início das nossas crianças. Hoje nós sabemos que a primeira infância, aquela parte da criação, da estimulação da criança é importante. E estas ferramentas na vida de uma criança são transformadoras, desinibem, tornam elas participativas, fazem com que elas interajam e principalmente trabalhem na criança a estimulação. Dessa maneira, nós estamos criando um adolescente diferenciado, com mais estrutura na sua parte psicológica, no seu comportamento. A criança que recebe isto, ela vai tendo uma resistência maior à violência familiar, à violência doméstica, esta violência que você encontra na rua. Então, a estruturação da cultura, ela tem um viés de formação do ser humano. E isto que eu estou colocando já existe em outros municípios também. Posterior, você tem a descentralização da cultura, levando ela para os bairros da nossa cidade, através da Associação dos Moradores, através dos grupos que nós temos. A gente tem um conceito, muitas vezes, diferenciado do antigo de cultura. Cultura, antigamente, é aquela pessoa com experiência de vida que viajava, que estudava bastante. Também é, mas muitas vezes, a grande maioria, a cultura está lá no bairro, está lá na pessoa. Nós, descentralizando a cultura da cidade, nós criamos uma participação social diferente. E o fomento é a escola, é a estrutura. Nós temos excelentes profissionais para isso. Dessa maneira, nós vamos reforçar as atividades culturais que nós temos no município e criar mais forte ainda os eventos que nós temos em Cruz Alta. Mas isso começa na escola, faz bem para a criança. Na sequência, candidato Wilson Roberto, por favor. Em primeiro lugar, nós queremos dar continuidade e reforçar as ações que já existem, principalmente na área de eventos no município, mas nós queremos constituir o sistema municipal de cultura, fortalecendo dessa forma o Conselho Municipal, onde você tem a representação de todos os segmentos que atuam na cultura no município. Para isso, a gente acha que é fundamental a gente ter a capacidade também de recuperar alguns eventos que hoje não são feitos mais, como o Festival Gospel, como o Festival Estudantil de Música. A gente acha que é importante nós podermos trabalhar com todas as escolas, com toda essa infraestrutura que tem do município, do estado e as próprias universidades, quer dizer, envolver a juventude também no debate sobre o teatro, sobre a criação da cultura propriamente dita, a criação de composições musicais, de poemas, né? Então nós temos uma variedade de ações que o poder público tem condições de realizar, e isso nós pretendemos fazer envolvendo os segmentos que hoje já têm essa capacidade, né?
as próprias universidades que nós temos no nosso município, né? A própria Unicruz pode ser uma grande parceira nossa nesse processo de interagir com esses setores. Cruz Alta tem o Érico Veríssimo como uma figura fantástica. Nós precisamos ter isso permanentemente trabalhado, tanto para vender a cidade, né? Como aquilo que se produz em cima do que ele conseguiu criar através dos seus livros. Então nós temos como dar uma identidade muito forte de Cruz Alta para que a gente possa ter um ganho em relação à cultura. Então, com participação, como eu sempre digo, com o envolvimento das pessoas, a gente é capaz de fazer uma cidade muito melhor. E assim a gente conseguiu no passado e vamos continuar fazendo. Ok. Próximo candidato, Gustavo Bilibio. Cruz Alta é um centro cultural. Nós tivemos há pouco tempo atrás uma perda muito grande, a Praça da Cultura, onde o atual gestor achou que era inconveniente disponibilizar material humano para gerar e tocar esses recursos que eram necessários para essa praça. Mas quem perdeu foi a comunidade. Nós queremos sim, no nosso governo, criar a Lei de Incentivo à Cultura, o Conselho Municipal de Cultura, que até então só está no papel. Não existe como nós pensarmos um futuro, pensarmos em cultura, sem esses mecanismos que fomentem a cultura, desde a escola até a melhor idade. Queremos aqui em Cruz Alta criar um anfiteatro aberto, público, para que os nossos artistas locais tenham acesso a um espaço adequado. Devolver à Arca o seu espaço que lhe foi tirado, que era um espaço importante para aqueles artesãos que trabalhavam naquele espaço no fundo do ginásio. Queremos, enfim, falar em cultura. Nós temos o Museu Érico Veríssimo, o Museu Municipal, a Banda Municipal que nós perdemos. Eu nem quero entrar na questão da nossa Casa de Cultura, que ficou 4 anos fechada. Infelizmente, parece que nós não tivemos secretário de Cultura. Tivemos apenas um festival, que é a Coxilha Nativista, o Carnaval, que este ano não teve. Cruz Alta merece muito mais e é muito rica na cultura. Temos o Grupo Máscara, que é referência em todo o estado e até mesmo no país. E nós queremos governar e trabalhar muito séria a questão cultural, que através dela e através do esporte nós podemos formar cidadãos, através da cultura, do esporte, na educação básica. E esse é o nosso projeto. Fala agora do candidato Juliano da Silva. Bem, recebemos a cidade fora do roteiro turístico e cultural do estado do Rio Grande do Sul. Nem a nossa feira nós tínhamos mais. Conseguimos, depois de muito trabalho com as entidades, retomar a Fenatrigo, e para que isso fosse possível, praticamente reconstruímos o parque de exposições. Alternativas de lazer tinha muito pouco em Cruz Alta. Tentamos e buscamos e conseguimos, através de muito trabalho, muita luta, muita discussão, reativar vários espaços e a nossa Fenatrigo. E entramos de novo no calendário, com parcerias do MTG, trouxemos o acendimento da chama crioula para Cruz Alta. Com a parceria do MTG, trouxemos a conferência do MTG para Cruz Alta, que foi sede. Fizemos edições históricas da nossa coxilha, históricas. Estamos indo para a nossa 3ª Fenatrigo. Estamos disputando de igual para igual com qualquer município que tenha feira. Isso é saber respeitar o cidadão. Recebemos, depois de 7 longos anos, sem haver a Fenatrigo, do governo passado. Enfim, avançamos e queremos avançar mais. Atraímos os turistas com o carnaval e com a pista de eventos. O carnaval considerado o 3º melhor do estado, em parceria com as escolas de samba. As escolas foram parceiras em todos os momentos e quando decidiram não fazer, acatamos a decisão das escolas, mas temos certeza que em 2017 teremos um belíssimo carnaval com a participação de todos, com a união de todas as escolas, que demonstra cada dia mais estar preparada para garantir a Cruz Alta essa questão do carnaval, ser o 3º melhor carnaval do estado,
e quem sabe daí a alguns anos nós discutirmos para ser o primeiro. É a primeira pista de eventos do interior do estado. Então colocamos novamente Cruz Alta no cenário e respeitando o nosso maior evento, que é a Romaria de Nossa Senhora de Fátima. Encerramos então este segundo bloco, em que foram abordados os temas saúde, cultura e turismo. Temos agora o intervalo e no próximo vamos tratar especificamente sobre o tema educação. Até já. Voltamos com o nosso programa especial Eleições 2016, aqui no canal da Unicruz TV. Neste terceiro bloco, o tema, que é uma pauta da universidade, é educação. Teremos então a participação dos candidatos com 2 minutos cada um para fazer então a sua exposição de ideias. E ainda nesse bloco, teremos também perguntas dos cidadãos aqui de Cruz Alta, que após o término da fala sobre a temática educação, faremos também o sorteio em que cada candidato responderá a um eleitor. Vamos então ao sorteio da ordem de fala deste tema do terceiro bloco. Primeiro candidato Juliano da Silva. Na sequência, candidato Luiz Noé. Terceiro candidato, pela ordem de fala, candidato Gustavo Bilibil. E, por fim, encerrando o bloco sobre o tema educação, o candidato Wilson Roberto. Começamos então? Bom, quando recebemos a prefeitura, tivemos o governo passado que não ampliou as vagas de educação infantil, uma fila enorme de espera. E ao longo desses 3 anos, quase 4, que assumimos a administração municipal, ampliamos em mais de 800 vagas em educação infantil. Concluímos uma escola que recebemos nos alicerces, na Vila Hilda, e demos início a mais 2 escolas de educação infantil, uma no bairro Santa Terezinha e uma no Jardim Primavera. E agora, no último mês, também iniciamos a construção de uma escola no bairro Celino Flores, que vai atender a Celino Flores e a Vila Rancho do Rio Grande. Isso demonstra nossa preocupação com as nossas crianças, que são o nosso futuro. Tentamos, nesse curto período aí de 3 anos, já que nos 8 anos anteriores do candidato do PT, do Wilson do PT, não conseguiu dar andamento, nós colocamos as educadoras infantis no plano de carreira do magistério. Valorizamos esses profissionais que tratam das nossas crianças, que tratam do nosso futuro. E estamos cada vez mais qualificando o nosso quadro no magistério, além de qualificar, valorizando o funcionalismo público, em especial a classe das professoras, que obrigatoriamente deveria ser chamada de doutoras, porque é de lá que sai o nosso futuro, é de lá que sai o futuro de Cruz Alta e o futuro do país do Rio Grande. Então a gente trabalhou ao longo desses anos para qualificar a nossa educação, trabalhamos arduamente, recuperamos escolas, ampliamos, mesmo sem construir, inaugurando novas creches, novas escolas de educação infantil, nós conseguimos ampliar, demonstrando a nossa preocupação com as crianças e com o nosso futuro. Próximo candidato Luiz Noé. A educação transforma a vida das pessoas, transformou a minha vida. Meu pai era carroceiro, meu pai ainda é analfabeto, minha mãe era empregada doméstica. Eu lutei com muito esforço para fazer todas as fases iniciais da minha educação. Aqui na Unicruz eu tive a minha formação e consegui, com o teu apoio da nossa comunidade, assumir como deputado federal, aonde fui titular da Comissão da Educação na Câmara Federal, aonde ajudei a construir letra por letra o Plano Nacional de Educação. Assim como ela transformou a minha vida, não no discurso,
mas as possibilidades que ela fez com que eu tivesse, a gente vê muita criança, muitas pessoas que não têm acesso à questão mínima, que é direito da vida dela. Aqui em Cruz Alta, falta o básico. Às vezes falta merenda na sala de aula. Teu filho passa fome. Eu ia para a escola para comer merenda, porque eu tinha dificuldade na minha casa. Você lembra que tinha polenta, almôndega, feijão, aquela carne de sol? Isso é fundamental. Quantas crianças do nosso município não vão na sala de aula porque não tem roupa para trocar ou passam frio no inverno? Eu quero implementar o uniforme escolar gratuito. É conforto para a criança, é acesso. Ajuda o sistema também da cidade de produção. Nós hoje estamos faltando questões básicas. A nossa universidade, a Unicruz, tem áreas do conhecimento e educação maravilhosas. Nós temos que ter convênio, parceria. Hoje não são mais tias, são educadoras e nós temos que ter discurso e prática de verdade para que essas crianças melhorem e se estruturem. Agora é a vez do candidato Gustavo Bilibel. Falar em educação, para mim, que sou professor de educação física, formado por essa universidade, o que muito me orgulha, é quase que uma obrigação. Nós vivemos, eu tive a oportunidade de vivenciar por muitos anos a rede municipal de educação, como professor de educação física, e sei das dificuldades dos meus colegas professores no seu dia a dia. E a gente quer trabalhar muito para que a gente possa, sim, ter uma educação de qualidade. Um tema muito atual que vem sendo abordado a nível federal, estadual e municipal, a gente é cobrado também, e que o atual gestor não manifestou nenhuma ideia a respeito, é o piso salarial, e que nós queremos sim, a partir do dia 1º de janeiro, fazer uma avaliação, ver a possibilidade, implementar a questão de arrecadação e, se possível, fazer essa implementação do piso salarial. Porque a gente sabe que existem várias ações na justiça e que onerarão o nosso município logo ali à frente. Então, a questão do piso, ela deve ser tratada com respeito pelo valor que os profissionais da área da educação têm. É muito fácil a gente passar por cima desse tema sem tocar nessa questão. Ampliar o número de vagas. Nós tivemos o primeiro candidato, o atual gestor, veio aqui e falou de uma escola que ele inaugurou. Mas, por incrível que pareça, essa escola infantil na Vila Hilda, ela não está funcionando, comunidade cruzaltense. Até a mobília de dentro dela já foi retirada. Então a gente tem que falar a verdade, olhando nos olhos dos cruzaltenses, e a educação é coisa séria. A educação não é brincadeira e tem que assim ser tratada. Ok. Candidato Wilson Roberto encerra a sua participação nesta temática. Nós tivemos a oportunidade de provar na prática como é que se valoriza os professores do município. Nós, quando tivemos o governo, demos o maior aumento salarial que os professores tiveram na sua história, de mais de 107% de aumento salarial. Isso é responsabilidade com a educação. Nós fizemos esse grande esforço, mas também fizemos várias ampliações e reformas em escolas municipais. Ao contrário do que foi dito aqui, também deixamos recursos para as 2 escolas que estão sendo construídas hoje, além de termos deixado em obra a escola que foi entregue na Vila Hilda, a Escola de Educação Infantil. Quer dizer, são ações que nós fizemos, como acontece em outras áreas. Quer dizer, a gente buscou recurso, fizemos o projeto, fizemos a articulação política e apenas a obra ficou para ser feita posteriormente. Mas um prefeito tem que ter essa capacidade. Eu espero que ao assumir a prefeitura, se o povo de Cruz Alta me der essa honra, eu possa receber uma série de serviços e projetos em andamento, principalmente em volume de dinheiro, como a gente deixou os 20 milhões para o asfalto e para obras na área da educação. Então,
Nós fizemos uma escola de ensino fundamental lá na Vila Santa Terezinha, né? Então, às vezes dizem que a gente não fez, mas felizmente em 8 anos a gente conseguiu fazer o que é mais importante. A gente valorizou quem trabalha no cotidiano com os nossos filhos, que são os nossos professores. E vamos continuar tendo esse tipo de relação respeitosa. Não vamos usar em nenhum momento o poder que temos numa função de prefeito para impor qualquer coisa, forçar as pessoas a fazer o que elas não desejam. Nós sempre fomos de respeitar as pessoas, de cuidar das pessoas e principalmente de respeitá-las. Então, essa é a forma que nós governamos e na educação vamos continuar fazendo desta forma, com muito empenho. Agora, na sequência, ainda nesse bloco, nós teremos perguntas de eleitores escolhidos pela produção e que vão fazer perguntas aos candidatos. E a ordem da resposta será feita através, então, do sorteio que faremos agora. Primeiro candidato a responder perguntas dos eleitores, ou pergunta do eleitor, será primeiro candidato Wilson Roberto. Na sequência, candidato Luiz Noé. Em seguida, candidato Juliano da Silva. E encerrando o bloco, respondendo pergunta de eleitor, o candidato Gustavo Bilibio. Feito o sorteio, vamos então ouvir a pergunta do eleitor, sendo que a resposta, a partir de agora, por cada candidato, será de 1 minuto. Olá, a minha pergunta enquanto cidadão dessa cidade para os senhores candidatos é sobre o nosso museu. A gente viu agora uma praça muito bonita ser inaugurada, mas a gente fica se questionando sobre as casas antigas e o nosso museu Érico Veríssimo, que são um grande patrimônio da cidade. Qual é a ideia de vocês para melhorar e apresentar de uma forma mais cultural e atraente para os turistas o nosso museu e o nosso patrimônio histórico? Resposta do candidato Wilson. 1 minuto. No nosso plano de governo, nós queremos tornar a figura do Érico Veríssimo uma figura mais presente no cotidiano da nossa cidade, nas escolas, enfim, todos os espaços que a gente puder levar. E nós queremos transformar o museu. Hoje ele tem uma fundação que, na verdade, na prática ela não está efetiva. Nossa intenção é recuperar formalmente o papel dessa fundação Érico Veríssimo, que hoje teria o papel de gerir o museu e fazer os investimentos a partir daí, a busca de recursos a partir desta fundação. Então, a intenção nossa é dar ao museu um outro olhar. Como eu disse antes, nós queremos recuperar eventos que já houveram, como o acústico do museu, que tinha no nosso período de governo, e outros eventos eu acho que podem ser feitos, inclusive, com a participação de artistas, né, de outras áreas, por exemplo, atores, né? Coincidentemente, a pessoa que fez a pergunta é ator. Eu acho que nós podemos, em alguns períodos e momentos, fazer daquele espaço. Mais uma pergunta, então, de outro eleitor aos candidatos. O que os candidatos têm de proposta para os jovens continuarem na cidade? A vez de responder o candidato Luiz Noé. Trabalhar a questão do desenvolvimento econômico. Nós somos uma cidade boa de se viver, mas que falta oportunidade. Com um projeto logístico bem desenvolvido de incentivo às indústrias já instaladas, chamados sistemistas, trazendo para elas, e além disso, nós potencializarmos as empresas locais, agregando valor e que elas possam
concorrer para a região, nós vamos estar parando que esses jovens saiam. Nós vamos ter oportunidade na nossa cidade. Isso foi feito, projeto estratégico de crescimento em várias regiões. E eu tenho um sonho, que nesses 4 anos de gestão, nós possamos concluir nosso mandato com 6 mil empregos gerados. Isto fazendo uma estrutura ordenada, coordenada de desenvolvimento. A atual crise econômica passa e nós temos que ter visão no futuro. Um administrador tem que olhar para o futuro e ver as oportunidades que nós temos. Tem administração interna, mas não perder espaço, perder oportunidade no mercado e garantir que as pessoas fiquem aqui. Próxima pergunta de mais um eleitor. A minha pergunta é, qual é a proposta deles quanto à segurança, tanto no centro, como nos bairros e nas vilas da nossa cidade? A vez de responder ao candidato Juliano da Silva. Bom, segurança pública já foi debatido, amplamente debatido, e eu acho que é uma preocupação de todos nós. Hoje a gente virou refém da bandidagem. O Estado não tem capacidade de gerenciar e de administrar o que está acontecendo hoje. E nós temos a proposta real, concreta, da questão da Guarda Armada. Essa Guarda Armada vai servir de aporte, de suporte para a Brigada Militar e para a Polícia Civil. Não podemos esquecer também da ampliação do convênio do policiamento comunitário. Nós tivemos a coragem de fazer, a coragem de iniciar a parceria com o Estado, o policiamento comunitário, e agora queremos ter a coragem também de dar continuidade. Da mesma maneira, a questão do monitoramento está sendo dada uma atenção especial. Recuperamos as câmeras, algumas analógicas ainda, mas gradativamente estamos recuperando a confiança e o sentimento que nós temos da cidade de crescimento do nosso município, o protagonismo retomando a Cruz Alta. Ok, vamos então à última pergunta do eleitor para o próximo candidato. Eu queria perguntar para os candidatos sobre a área industrial de Cruz Alta. Quando que efetivamente vamos ter uma área industrial para trazer empresas que gerem empregos para a nossa cidade? A vez de responder ao candidato Gustavo Bilibel. Respondendo à pergunta do Tiago Dornelles, a questão do distrito industrial, a área industrial é primordial. No nosso plano de governo, nós vamos sim, Tiago, nós vamos sim recuperar uma proposta que já era do nosso governo quando nós vencemos a eleição passada e que, infelizmente, não foi colocada em prática. Nós sabemos que aquela área foi comprada do distrito industrial e não foi paga, foi desapropriada e não foi paga. É sinal que o atual gestor não tem essa prioridade, mas nós, a partir do dia 1º de janeiro, teremos como prioridade, além da saúde, a geração de empregos. Nós vamos efetivar esse distrito industrial, vamos tirar ele do papel para que os nossos jovens possam aqui em Cruz Alta trabalhar. Esse é um compromisso do nosso partido, do Bilibel e do Omercher. A partir do dia 1º de janeiro, o distrito industrial sairá do papel. Ok. Encerramos assim a participação dos candidatos neste terceiro bloco. Temos agora o intervalo. Em seguida, voltaremos então para o segmento final. Estamos de volta para o último segmento deste programa especial, Eleições 2016, da Unicruz TV. Temos agora, então, o sorteio para a ordem da fala dos candidatos, que farão as suas manifestações finais. 1 minuto para a manifestação de cada um. Primeiro candidato a fazer, então, a sua fala final será o candidato Juliano da Silva. Próximo candidato, Gustavo Bilibel. Na sequência,
Candidato Wilson Roberto. E, por fim, o candidato Luiz Noé. Começamos, então, as manifestações finais dos candidatos e, conforme a ordem do sorteio, iniciamos com o candidato Juliano da Silva. Vamos lá. Tenho muito orgulho do que fizemos juntos. Brigamos para sermos polo regional e conseguimos. Vencemos mais uma vez, mais uma luta. Se tiver que continuar lutando para Cruz Alta ser referência, para Cruz Alta ter seu povo respeitado, continuarei lutando por Cruz Alta. Nessa eleição, teremos duas opções. Ou uma volta ao passado, ou olhar para o futuro. E é assim, olhando para frente, para crescermos, que eu estou aqui. Para que a gente possa, junto, crescer cada vez mais. Mesmo com o país quebrado pelo PT e o Estado pessimamente administrado pelo PMDB, avançamos. E avançamos a passos largos. Por isso que eu peço, no dia 2 de outubro, o teu voto para continuarmos vencendo. Continuarmos crescendo, continuarmos sendo referência para a região e para o estado do Rio Grande do Sul. Na sequência, para a sua manifestação final, o candidato Gustavo Bilibil. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade à Universidade de Cruz Alta pelo espaço que nos foi dado. Quero dizer que sou candidato a prefeito pela primeira vez. E peço, humildemente, o apoio e o voto de cada um dos cruzaltenses que me conhecem, que conhecem a mim, que conhecem o seu Mercher, que conhecem a nossa trajetória. Nós falamos a verdade olhando nos olhos e não andamos com segurança, com pessoas ao redor. Nós somos povo e é o povo de Cruz Alta que a gente quer atender. Quando a gente fala que a importância de ter o prefeito do PMDB, porque a gente sabe que a gente vai ter que fazer construções tanto com o governo estadual quanto com o governo federal. E a gente não precisa de ninguém para brigar. Nós precisamos de pessoas que sejam capazes de construir uma cidade melhor. E é com esse objetivo que a gente colocou o nome à disposição, fazer com que Cruz Alta cresça. Candidato Wilson Roberto, sua vez. Eu quero inicialmente agradecer à Unicruz pela oportunidade de nós estarmos aqui debatendo e apresentando as nossas propostas. Agradecer aos demais candidatos que participam aqui do debate e dizer para a comunidade que nos assistiu, que nos assiste, que nós pensamos a cidade de Cruz Alta como uma cidade integrada na região. Eu, quando saí da prefeitura em 2012, era presidente do consórcio dos municípios do Alto Jacuí, e tínhamos uma relação muito forte com os municípios da região para defender interesses comuns. Cruz Alta perdeu isso nesse último período, não se articula, não se envolve com projetos regionais. Nós queremos retomar essa capacidade do município de interagir, de articular e de buscar investimentos. Nós queremos mais que isso, nós queremos que a comunidade participe efetivamente das decisões do governo. Isso é uma marca nossa. O orçamento participativo será um instrumento, uma ferramenta onde a comunidade vai decidir as prioridades para a nossa cidade. Último candidato Luiz Noé. Convergir, construir, somar ideias. É isso que pretendo fazer como prefeito. É hora da nossa comunidade se dar as mãos, olhar para o futuro. Assim foi a história da minha vida na política, no DCE da Unicruz, quando era vereador, secretário do município de Cruz Alta, quando fui vereador novamente e quando você me deu a oportunidade de ser deputado federal. 2 anos consecutivos pela análise da revista Veja como um dos melhores deputados federais do Brasil. É essa experiência, essa vontade de ver a nossa cidade crescer que agora está em prática. Quando eu falo no desenvolvimento econômico, não é discurso porque as pesquisas indicam que é isso que a comunidade precisa, porque estudei e construí junto com a nossa comunidade maneiras de olhar para o futuro. É preciso ter parcerias com nossos empresários, parcerias com a nossa Universidade de Cruz Alta em todos os seus cursos. Aqui nós temos o saber, esse saber tem que estar no poder público também.
Muito bem. Encerramos assim este programa especial da Universidade de Cruz Alta sobre as eleições 2016. Julgamos ser importante este encontro para contribuir ao cidadão que ele possa, desta forma, ter opções de fazer as suas escolhas ou a sua escolha. Agradeço o convite à Unicruz e a honra de mediar este encontro. Muito obrigado.